Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Este está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer este pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Fé. Palavrinha mais controversa. O que é ter fé? O que significa ser homens e mulheres de fé? Para muita gente, e muitas vezes se ouve isso na sociedade atual, se espera que alguém que tenha fé não sofra. Se espera que alguém que tenha uma religião tenha a vida melhorada, principalmente a financeira, com a teologia da prosperidade que se propaga hoje. Se espera que uma pessoa que tenha fé, que tenha religião, não entristeça, não tenha dificuldades na vida, porque afinal, ele crê, vai na igreja, reza, e aí está chorando, está sofrendo, está com depressão. O profeta Elias hoje nos diz exatamente o sentido da fé que Jesus vem trazer. E quem é esse Jesus para aquele que crê nele? Ao dizer no Evangelho de hoje que ele é o pão da vida,
que ele dá a vida eterna, ele ressuscita os que creem nele. Jesus não está dizendo que nós vamos ter vida fácil, nem está dizendo que vamos ter todos os problemas solucionados. Afinal, aquele povo lá tinha um questionamento sério. Ele está dizendo que desceu do céu, mas a gente sabe que ele nasceu aqui em Nazaré, a gente viu ele jogando bola aqui, ele cresceu aqui entre nós. Como é que agora esse cara é filho de Deus e desceu do céu? Essa dificuldade de crer em Jesus, de acolher Jesus. Não um Jesus milagreiro, não um Jesus cheio de coisas extraordinárias, mas um Jesus que está ali, no dia a dia da vida, conosco, caminha conosco. Na primeira leitura, Elias faz uma experiência de dor, de desistir. Ele desiste da vida. Mas alguém vai se perguntar, mas o profeta Elias? É, o profeta Elias. Jeremias também passa por isso. Lá, no meio do auge da sua pregação, Jeremias vai dizer: maldito o dia que eu vi a luz e que minha mãe me trouxe a este mundo. Mas como? Eram profetas. Ouviam a voz de Deus, conversavam com Deus face a face. Elias, sobretudo, era um cara poderoso, ressuscitava os mortos, fechou o céu durante 40 meses, não chovia, depois fez chover, ressuscitou, curou a lepra do rei da Síria. Quando encontrou com a viúva, falou para ela fazer o pão, ela falou: não tem preocupação, faz, porque a farinha não vai acabar, nem o azeite vai terminar. E a farinha e o azeite, que durava para mais um dia, durou meses. Era um cara poderoso. Mas num determinado momento da vida, ele experimenta a dor, o cansaço, o desânimo. De onde vem este desânimo? Elias é profeta do Altíssimo e ele entra em confronto direto com uma rainha prostituta, idólatra, a rainha Jezabel, que havia instaurado em Israel o culto idolátrico de Baal. E este culto estava afastando o povo de Deus do verdadeiro culto. E Elias é o profeta encarregado por Deus para eliminar a idolatria. E como ele faz isso? Lá no Horebe, ele reúne os sacerdotes de Baal e faz um desafio. Vamos ver quem é o verdadeiro Deus. Aquele Deus que, se mover primeiro a nossa súplica, é o Deus verdadeiro. E ainda disse com deboche para os sacerdotes de Baal: comece vocês, porque vai que ele demore a atender vocês, então começa vocês. E a Bíblia diz que os sacerdotes de Baal passaram o dia inteiro clamando Baal, entrando em transe, fazendo coisas, e nem um sinal do céu. E Elias manda então derramar água sobre o sacrifício e a lenha do sacrifício. E na primeira frase que ele dirige a Deus, desce fogo do céu e consome tudo. E Elias mata à espada todos os sacerdotes de Baal, eliminando assim todas as possibilidades de culto a Baal. Jezabel, quando descobre isso, fica, claro, enfurecida e dá a caça a Elias. E Elias tem que passar o resto dos seus dias fugindo desta mulher que quer matá-lo. E chega até o dia de hoje, então. Ele olha para a sua trajetória e diz: chega, basta. Eu só fiz o que você mandou. Eu acreditei em você. Eu fiz milagre. Eu fiz tudo. E agora essa mulher quer me matar. Eu não aguento mais ficar fugindo, sofrendo. Vamos parar com essa vida de uma vez. É melhor morrer. Vejam, queridos irmãos, todos nós passamos por momentos assim. Ter fé
não significa que nós não vamos ter problemas. Ter fé não significa que Deus vai nos economizar das adversidades da vida. Pelo contrário, Ele nos sustenta na vida, como fez com Elias. Ele não matou Elias, ele não falou para Elias que ele ia matar Jezabel. Ele manda um anjo que toca no Elias e diz: Elias, levanta e come. Elias come, bebe, volta a dormir. Elias, levanta e come, porque ainda tens um longo caminho. Ou seja, não vamos facilitar para você não, meu filho. Continua a estrada. A única certeza é que eu estou contigo e eu te sustento, eu te alimento. Jesus está dizendo a mesma coisa no Evangelho para nós. É Ele o pão que nos alimenta. Ele nos sustenta diante das realidades da vida, diante dos desafios que se colocam diante de nós. Ele nos acompanha. A única condicionante, a única necessidade é crer. Crer que Ele te acompanha. Crer que está conosco. Nos alimentar dEle. Como nos alimentamos dEle? Pela Eucaristia que celebramos, pela comunhão que recebemos, pela sua palavra, assumindo na nossa vida seu modo de ser, de agir, de pensar, nos deixando transformar por Ele, permitindo que Ele faça parte da nossa história. Ele nos acompanha, sustenta, alimenta e dá a vida. Uma vida que vai além desta. Ele vai dizer uma vida que é eterna. E onde Ele dá essa vida? Ele conclui o Evangelho dizendo, o trecho de hoje: o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. É no alto da cruz, na sua entrega sacrificial, no seu abandono, ao entregar sua vida, derramar o seu sangue, Ele cura e dá possibilidade de vida nova. Pela nossa fé, queridos irmãos e irmãs, todos nós, pela natureza, somos herdeiros de Adão. Não importa se o Adão existiu ou não existiu. Importa que teve um primeiro ser humano. E esse primeiro ser humano, ou essa primeira comunidade humana, rejeitou o projeto de Deus para ela. Desobedeceu. E porque desobedeceu, a humanidade foi marcada, a natureza humana foi marcada pela morte, pela fraqueza, é decaída, sujeita aos vícios. E o homem pelo homem, muitas vezes, não é capaz de sair da sua fragilidade, superar a sua limitação natural. O envio de Jesus ao mundo nos dá uma nova vida, uma vida que nós chamamos vida da graça. Essa vida, cada um de nós recebeu no dia do nosso batismo. E o que é a graça? Nada mais, nada menos que esta força de Deus, que ajuda a nossa natureza a sair da sua fraqueza, que nos tira desta situação de condenação eterna, de morte eterna, e nos dá a força suficiente e necessária para construir uma história nova, enriquecida por Ele, sustentada por Ele. Por isso Jesus, com toda a veemência, pode dizer: a minha carne é dada para a vida do mundo, para que vocês possam viver, para que vocês possam ter uma vida que não seja só a escravidão da natureza. São João, no primeiro capítulo, vai dizer: a todos que o acolheram, a todos que creram nele, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos e filhas de Deus. São Paulo, experimentando a fragilidade humana, ele vai dizer
quero fazer o bem, mas acabo fazendo o mal. E ele reclama com Deus: eu te pedi para você tirar de mim esta fraqueza. E o Senhor responde para ele: basta-te a minha graça. É na tua fraqueza que se manifesta a minha força. É quando nós estamos achando que não podemos mais, que não temos mais capacidade, e lançamos com confiança o nosso olhar na mão do Senhor, que Ele nos socorre e que se manifesta a força dEle. Somos iluminados, somos capazes de enxergar um novo caminho onde não tinha mais estrada. Somos capazes de sair do desespero, quando tudo ao nosso redor nos leva ao desespero. Somos capazes de encontrar forças para continuar a viver quando parece que elas já fugiram de nós. Esta é a ação da graça de Deus na nossa vida. Não para nos dar uma vida fácil, privilegiada, mas para nos ajudar a viver cada dia da nossa história, superando a nossa limitação, a nossa pequenez. Assim como Elias, no deserto, a cada dia, ele nos alimenta e diz: continua o caminho, ainda tens uma longa estrada. Que Deus nos ajude, queridos irmãos e irmãs, a abrirmos o nosso coração a esta verdade, a deixar que a graça de Deus penetre a nossa vida, de tal modo que lá, quando parece que a vida não encontra mais caminhos, a nossa fé ilumine a nossa mente e o nosso coração. E sustentados por Ele, não fiquemos prostrados na nossa miséria, mas tenhamos a força de levantar e continuar o nosso caminho até a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos.